3, 2, 1. Como é que eu começo aqui? Estamos de novo vivendo. Acho que estamos aqui, né? Estamos aqui. Vai. 3, 2, 1. Estamos aqui com o Vivendo Educação Física podcast. E eu sou o professor Tiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles. Então vocês devem ter percebido que o Falando em Educação Física agora passou a ser o Vivendo em Educação Física. E hoje nós estamos aqui para explicar para vocês o que é o Vivendo em Educação Física e o que aconteceu para a gente sair do Falando em Educação Física para o Vivendo em Educação Física. Quer começar, professor Tiago, contando a nossa breve, longa história? O Edu começar. Primeiro, né, galera, o Vivendo Educação Física, ele surge, esse nome, a partir de algumas conversas, de algumas questões, por assim dizer, até utópicas nossas, né? Minha, Sim. Professor Tiago e do professor Éricles, sobre como a gente vê, como a gente vive realmente a educação física. E esse nome vai surgindo depois, logicamente, de um brainstorm sobre diferentes nomes, e a gente acha que esse se encaixa mais no que nós somos hoje em dia. Que entramos em acordo que o que nos trouxe até hoje em função da nossa vida profissional e, por que não, também de questões da vida pessoal, né? Modo de ver, enxergar o mundo e assim por diante, a educação física tem um grande peso. Ou seja, nós vivemos a educação física. A educação física faz tanto parte da nossa identidade profissional, como em alguns aspectos da nossa vida pessoal. Então, assim, o nome VEF, o porquê Vivendo a Educação Física, ela surge de algumas inquietações nossas, né? Logicamente, tendo como base algumas coisas que a gente consome também, né, de informação dentro das redes sociais, né, dentro desse mundo digital, a gente pensou assim, né, por que não trazer alguma coisa disso para dentro da nossa querida educação física, né? Então surge a nossa VEF, ou Vivendo a Educação Física. O que vocês têm acompanhado aqui, ou que vocês vão acompanhar aqui, caso você não tenha iniciado essa tua vida dentro do nosso perfil, é o podcast, né? Mas a gente tem outros projetos alinhados à VEF que também vão começar a rodar daqui a um tempo. E agora eu vou mandar para você, professor Éricles, quais são os objetivos, então, dessa vida na educação física, desse Vivendo a Educação Física? Perfeito. Vamos começar já o bate-bola aqui, que uma característica bem marcante do nosso podcast. Vocês que podem assistir os episódios seguintes vão ver que funciona dessa forma, né? Então, como o professor Tiago falou, a gente sempre foi um pouco inconformado até mesmo com a nossa profissão, não em função que é uma profissão ruim ou que paga pouco, né? Que é uma coisa que a gente acaba escutando bastante entre os colegas, entre os pais familiares, mas um inconformismo entre os colegas profissionais também, né? E que a gente vê que grande parte da desvalorização do profissional de educação física, ela não é, digamos, culpa de uma entidade, de algo superior ou de algo que não existe. E a gente poderia, né, culpar várias coisas pela baixa valorização do profissional de educação física, mas a gente acredita que um dos principais culpados é justamente o próprio profissional, ou professor, ou aluno da educação física, né? A gente acaba identificando uma característica em comum entre os profissionais de educação física. E por conta desse problema, a gente acredita que o Vivendo a Educação Física, ela vem para ajudar a todos nós, como profissionais de educação física, como futuros profissionais, quem ainda está estudando, ou até o professor ali que já está, né, trabalhando há bastante tempo. Ajudar, né, de que forma? A gente acredita que a visão da sociedade com o profissional de educação física, ela precisa mudar. E para que ela mude, é preciso que
o próprio profissional ele se valorize de uma forma diferente. Isso independente do quanto ele vai receber, independente do quanto ele trabalha, independente da situação que ele está, né? Ele tem que primeiro ter um posicionamento diferenciado, né? Quando a gente olha para outras profissões, as outras profissões acabam tendo, independente se é um médico que é super renomado, se é um médico que trabalha em clínica Sim. bem fraca e recebe bem pouco, a maioria desses profissionais, eles têm um posicionamento da profissão. Ou seja, ele está embutido naquele profissional, vamos dizer assim, o glamour da profissão. Isso faz com que esse profissional, apesar, independente, na verdade, do quanto ele ganhe, ele seja bem visto pela a sociedade e, com isso, ele consegue, digamos, justificar posteriormente o quanto ele cobra pelo serviço dele, como ele se porta, como as pessoas vão tratar esse profissional. Então, o principal objetivo, né, da nossa plataforma, o Vivendo Educação Física, é fazer com que, além de ser a principal e melhor plataforma de formação para o profissional de educação física, ou o professor, ou o pós-graduando, ou o aluno que está começando na educação física, ou até você que pensa em fazer educação física e caiu aqui nesse episódio para, vou ouvir ali e saber o que é educação física, é fazer com que a plataforma possa propiciar essa mudança de pensamento na sociedade, e essa mudança de pensamento na sociedade seja partindo da mudança de comportamento do indivíduo que vai estar vivenciando ou vivendo a educação física, né? Então, claro, essa mudança vai passar por alguns eixos, né, do indivíduo, que a gente espera desenvolver isso, e a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Perfeito. Então, como o professor Thiago já falou, da onde surgimos, né, e qual é o nosso objetivo, vamos passar agora um pouco para essa explicação um pouco melhor, né, dessa missão do que do que nós somos como empresa e do que nós somos como pensamento, e o que significa mais a fundo o que é viver a educação física. Perfeito. É bom destacar assim também para todos os que estão ouvindo, vendo, é que o que dá base para a gente é a visão que nós temos, até por vezes de maneira utópica, que a educação é a melhor ferramenta para ajudar as pessoas, né? Então, como ressaltado anteriormente, nós enxergamos que a gente está onde está num contexto de vida profissional e acadêmica foi em função da educação, tá? Então, dos acessos que a gente teve ao ensino superior, enfim, é a educação que consegue, por mais difícil que seja a gente aceitar ou a gente ver isso, é a educação que nos trouxe até aqui, né? Então, a valorização profissional nossa se deu em função da educação. E, a partir disso, que a gente chama de utopia, é o que a gente quer passar para essas pessoas que estão no caminho da educação física. A gente até teve dificuldade um pouquinho de direcionar, assim, mas, é para quem? Eu acho que são para todas as pessoas, no sentido de vista, num campo de visão profissional, que querem, que vivem da educação física. É o aluno que está pensando em fazer educação física? É o aluno que está na graduação? É o recém-formado? É o professor que está na licenciatura, que está na escola? É o profissional que é o bacharel, que é o treinador de esportes? É o aluno que está no caminho da pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado? Todas as pessoas que de alguma forma respiram ou, como diz o nosso nome, vivem a educação física, esse espaço está sendo construído para vocês, tá? Tanto nesse sentido técnico, como o professor Érico já falou, então a gente vai ter muito conteúdo sobre conhecimento técnico, então vai lá desde para o aluno que não tem ideia de como montar um seminário de alguma disciplina, até o personal trainer que não sabe prescrever atividade física, exercício físico para populações especiais. Então, esse eixo técnico vai ser uma coisa que a gente vai ter aqui dentro da plataforma, né, dentro das nossas falas e assim por diante. Mas também é isso que o professor Erics falou sobre o desenvolvimento pessoal, que é o eixo que a gente chama de eixo comportamental.
Tem duas frases que vão ficar bastante marcadas durante da nossa produção de conteúdo, por assim dizer, aqui nas redes sociais. Uma é a seguinte: o profissional, o professor, o sujeito da educação física, ele deve se legitimar perante a sociedade. Essa legitimação que a gente quer que vocês desenvolvam, ela faz parte de um eixo comportamental. Então, vocês precisam se reconhecer e se colocar na sociedade como profissionais ou futuros profissionais da área. Não simplesmente o fato de dizer, eu sou profissional, eu sou professor de educação física e isso basta. Vocês precisam, além de falar, se comportar para tal. Isso vai desde os seus hábitos relacionados, por exemplo, à saúde, vai de sua consciência do ponto de vista político para com a saúde, tá? Vai da forma com que você se expressa, com que você se comunica e assim por diante. Vocês precisam trazer essa vivência de educação física para todos os contextos de vida de vocês. Na nossa visão, essa é uma coisa que ela não é ensinada durante o período de graduação. Normalmente você desenvolve isso a partir da experiência prática mesmo, tá? E esse espaço do Vivendo a Educação Física, a gente quer auxiliar vocês nesse sentido também, tá? Então, auxiliar o desenvolvimento tanto de capacidades técnicas, quanto de capacidades pessoais ou comportamentais desse sujeito que está envolvido de alguma forma com a educação física, né? Mas aí, professor, isso é o que a gente tem de missão dentro da empresa, dentro desse modelo que a gente está colocando aqui para vocês. E a gente tem falado sobre isso, né? Na nossa percepção, tanto a sociedade talvez não valorize o profissional de educação física, o sujeito da área da educação física, como ele mesmo, por vezes, não se valoriza. Mas dentro de um contexto, vamos dizer assim, de redes sociais ou até mesmo de mercado, né? O que o Vivendo Educação Física, a VEF, vai fazer diferente do que a gente já encontra dentro das redes sociais, dentro de um monte de cursos que a gente vê na internet? Certo. É importante ressaltar que a gente não está aqui como mais um vendedor de cursos na internet, né? Como você pode e deve estar pensando no momento ao escutar as nossas falas, porque com o boom, a explosão das vendas de curso online, qualquer pessoa que aparece na internet querendo te ensinar alguma coisa ou te prometendo uma melhora pessoal, provavelmente ele quer te vender alguma coisa, né? Então, gostaria que vocês tivessem noção que esse não é o nosso objetivo principal, né? Apesar de que a gente, como profissionais, também precisa se alimentar, mas o nosso objetivo aqui é, primeiramente, criar uma comunidade. Como o professor Thiago falou, muitas dessas coisas que a gente quer abordar aqui, provavelmente você não foi ensinado, digamos, de forma didática durante a graduação, né? Você até pode ter sido ensinado algumas características, mas sempre de forma um pouco agressiva por parte dos professores e meio que te impondo um certo comportamento, né? De que, putz, você tem que se respeitar, você tem que ser um bom profissional, você tem que ser diferente dos outros profissionais. O professor de educação física tem uma fama de ser vagabundo, então, você vai sair daqui, você não vai ser aquele professor vagabundo que fica ali jogando a bola, que não presta atenção, não planeja uma aula, não faz nada diferente. Então, a nossa proposta é criar, primeiramente, uma comunidade, ou seja, a construção vai ser em conjunto entre os professores que vão estar dentro do Vivendo Educação Física e você que quer e que compactua com os nossos ideais dentro da empresa, né? É claro que a gente sabe que só vai estar aqui dentro as pessoas que querem e compactuam com nossas ideias. A gente sabe que quem não gosta e quem não se identificar com a gente vai acabar não aderindo à nossa comunidade. Mas o principal ponto que a gente traz é a formação dessa comunidade, né? Após a formação ou durante a formação dessa comunidade, então nós temos o objetivo, né, de trazer cursos que vão desenvolver os dois eixos, o comportamental e o profissional, né? E esses cursos, eles claramente compactuam também com uma ideia nossa de que acontece muito na formação do professor de educação física,
eles não vão ser ministrados, não vão ser dados todos por mim e pelo professor Tiago, né? Nós vamos ter profissionais que nós conhecemos e acreditamos que são bons em cada características dos eixos e dos conteúdos que vão estar dentro desses cursos. E isso faz com que não aconteça uma coisa que acontece bastante, que é um professor que dá aula de várias coisas e ele é bom em uma coisa que ele não está dando aula, né? E Sim. Também é bom ressaltar que nós vamos ter profissionais de diversas áreas, porque nós acreditamos que, como todo ser humano, o desenvolvimento do profissional e da pessoa como profissional de educação física, ela é multifatorial. Então, dentro do eixo comportamental, nós temos diversas vertentes e diversos comportamentos, né, que precisam ser desenvolvidos ou, vamos dizer, guiados por profissionais de outras áreas do conhecimento. Então, Perfeito. Isso, e já aproveitando, trazendo, para trazer um dos nossos grandes diferenciais, que é o Vivendo a Educação Física. A gente não quer vender curso para você sobre como montar um treino, sobre como fazer planilha de corrida, sobre como treino de alto desempenho, como aprender novos métodos de treinamento de força. A gente quer que tenha isso, mas que também tenham aspectos para você ser humano, né? Para que você se desenvolva como pessoa, para que você tenha condições de vivenciar o que a gente acredita que é a educação física, né? Então, Sim. O nosso principal, como nós já falamos, né, o nosso principal objetivo, e também que é um objetivo bem utópico, né, mas que a gente só alcança ele, ou pelo menos grande porcentagem dele, tendo, digamos, uma certa mudança de pensamento dentro da categoria dos profissionais de educação física. Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue, ao longo prazo, né, conseguir mudar perante a sociedade a visão que as pessoas e os outros profissões têm do profissional de educação física, né? É meio que eu sempre falo para os meus colegas e sempre falo nas redes sociais que é o professor de educação física ter o prestígio que o médico tem, né? Porque não é meio que endeusando os médicos, mas a gente sabe que o médico ele tem dentro da nossa sociedade uma certa valorização. Pode ser que tenha médicos, vai ter médico que vai ouvir e falar, nossa, mas eu trabalho que nem um maluco a noite toda para ganhar algum dinheiro suficiente e esse cara aí estão falando que o médico ganha bem. A valorização que a gente fala não é essa questão de ganhar mais ou ganhar menos, né? É a valorização Sim. de você ser respeitado dentro da sua profissão, é você passar um treino, é você receitar um treinamento, uma intervenção e aquilo ser respeitado por quem está recebendo aquilo. Sim. Certo? E complementando isso que o professor Eric trouxe, vamos lembrar assim, pessoal, que esse movimento que a gente quer fazer e que a gente vai fazer, as pessoas que vão chegar até nós, elas precisam ter essa consciência de que o movimento vai partir de você. Tá? Então, eu quero consumir o conteúdo, seja quem for, para que eu tenha o meu desenvolvimento pessoal ou técnico melhorado, esse movimento precisa partir de mim. A gente entende, galera, perfeitamente que existem demandas externas que, por vezes, a gente não consegue e não vai conseguir controlar, que vão nos impedir de fazer coisas que a gente quer. Né? Vamos pegar um exemplo bem básico do recém-formado em educação física, que são cargas horárias do trabalho. Né? Vai trabalhar às 6 da manhã, volta às 11 horas da noite. Como que eu vou fazer tudo isso, professor? Como que eu vou fazer tudo isso, professor? Gente, só o fato de vocês estarem aqui dentro ouvindo o que a gente está falando já parte do movimento de querer mudança, tá? E essas mudanças, elas não são de uma hora para outra. Quem promete isso para vocês está enganando vocês, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma mudança no sentido de construção, tá? Aproveitem o processo, curtam o processo. Talvez vocês vão escutar a gente falando sobre a importância de se dormir 8 horas. Você já vai levantar a mão e vai falar assim, professor Tiago, não tem como dormir 8 horas. Porque eu faço isso, eu acordo às 5 da manhã para chegar no trabalho às 6,
saio às 11 da noite para chegar meia-noite em casa. E eu tenho que fazer minhas coisas de casa ainda. Tudo bem. Não queira assumir essa responsabilidade total se no momento você não tem condições de fazer isso. Mas só o fato de você ter consciência de que isso é importante e dentro das suas possibilidades você ajustar, você já está caminhando para a mudança, tá? Então, a gente entende essas demandas, a gente quer ouvir essas demandas vindas de vocês também. Tá, professor, como que eu faço isso dentro das possibilidades que eu tenho? É o que a gente quer construir aqui. Lembrando que o processo educacional e de mudança de comportamento, eles trabalham com uma mão dupla, né? Não tem como eu dizer o que vocês devem fazer sem vocês executarem ou tentarem executar, e não tem como eu saber o que eu posso ajudar sem vocês me falarem. Então precisa existir essa troca. Isso que eu acho que vai fortalecer esse senso de comunidade que a gente tanto fala, né? Então, assim, nós queremos que você, da educação física, independente de onde que você atua, esteja aqui junto com a gente, junto com os seus colegas, para que a gente fortaleça essa comunidade que é a educação física no Brasil. Ressaltando novamente o que o professor Éricles falou, essa valorização que a gente vê dentro da sociedade que o médico tem como classe, tá? A própria União, a gente pode pegar como exemplo, né, a União da Classe Médica, que a educação física construa isso. Nós temos, historicamente, dentro da nossa formação, uma questão competitiva muito embrenhada, né? Quem já passou pela graduação, quem está na graduação, sabe o que eu estou dizendo. A gente vai para uma aula de esporte, a gente vai para qualquer aula que tenha um nível mínimo que seja de competição, a gente quer competir, a gente quer ganhar. A gente precisa valorizar isso de uma forma que não seja para, depois de formado, eu tentar ser superior ao meu colega, usando de métodos não tão éticos, tá? Mas que a gente se junte dentro dessa comunidade e pense assim, nós fazemos parte de uma mesma classe, que é a educação física. E essa educação física é uma coisa maravilhosa. Então, por que não nos ajudar? Por que não eu, que tenho 15, 20 anos de experiência, ajudar a pessoa, o aluno, aquele estagiário que está começando agora? Lembra? A gente quer construir um bem único, que é a educação física de alta qualidade, com um reconhecimento para todos. Né? Não que seja somente para quem está formado, não somente para quem é da pós-graduação, mas sim para todas as pessoas que, de alguma forma ou outra, vou até brincar com isso, que respiram a educação física. Profissionais, a gente conseguindo auxiliar, né, na formação profissional. Claro que o professor Thiago já está mergulhado nisso dentro da universidade há bastante tempo, mas a gente conseguindo mudar essa mentalidade, a sociedade toda ganha, porque a gente vai ter profissionais mais capacitados, a gente vai ter uma educação física de maior qualidade, né? A gente sabe que a atividade física, os esportes e todas as coisas relacionadas à educação física, desde a escola, da criança até o adulto, vamos dizer assim, um dos medicamentos mais potentes que a gente tem para mais variados tipos de doença e prevenção de doenças. E mesmo assim, a gente tem essa dificuldade de ser valorizado na sociedade. Então, perfeito, a gente, com isso, também garante que bons profissionais melhorem, né, a qualidade da saúde pública da nossa sociedade. Eu sei que parece bem um discurso bem romântico, né? Mas a gente sabe que precisa e que tanto a nossa classe quanto a nossa sociedade necessita dessa mudança, né? Sim. É claro que se você está ouvindo isso de alguma forma tocou o seu coração e você é preocupado com a educação física e você acha que pode dar mais pela educação física, chegue mais, né? Esse é um espaço que você pode ter para trocar ideia, tanto com a gente quanto com os colegas. Mas se você é um profissional também que já acha que é um ótimo profissional e já garantiu tudo, não precisa aprender nada, a gente também precisa de você aqui para trocar ideia, né? Porque fazer essa experiência, né? A gente precisa aprender com você também, tá? Então, a ideia da comunidade é essa. A gente não tá aqui para transferir conhecimento para vocês, e sim para a gente se ajudar como classe. Construir conhecimento, por assim dizer, né, professor? Professor, explica pra gente agora, assim, quem pode consumir esses conteúdos que a gente
tá produzindo aqui e que a gente vai produzir cada vez mais. Quem são essas pessoas? Bem, semanalmente a gente vai estar produzindo conteúdo aqui gratuito, né? Então a gente vai falar sobre diversos temas no nosso podcast. A gente vai discutir artigos científicos nas nossas redes sociais, né? No Instagram, a gente vai estar lá falando sobre resumo dos artigos que a gente acaba debatendo aqui, sobre os assuntos que a gente acaba debatendo e, consequentemente, as referências que a gente usa para esses debates nas redes sociais. Então, vamos dizer, o consumo desse conteúdo, ele vai ser bem direcionado ao acadêmico, ao profissional e ao professor de educação física, né? Primariamente ali, esses três são as pessoas que, sem dificuldade alguma, possivelmente vão consumir esse conteúdo de forma mais fácil. Porém, esse conteúdo também pode ser consumido de forma simples, mas não tão fácil, pela sociedade em geral. Então, se você é um profissional de uma área, vamos dizer assim, irmã da educação física, então a gente tem as áreas da saúde, você é um profissional da saúde, você vai conseguir tirar proveito dos conteúdos que nós estamos desenvolvendo aqui. Se você... É muito comum também isso acontecer, né? A gente tem áreas que não são muito próximas das áreas biológicas, mas por a educação física estar muito relacionada com o esporte, a prática de atividade física, muitas outras pessoas se interessam pela educação física. É muito comum a gente chegar na turma da noite da educação física ali e sempre ter uma pessoa que já fez 2, 3 faculdades e tá ali, não, agora eu fiz várias faculdades e agora que eu já meio que me realizei profissionalmente, eu vou fazer uma faculdade que eu acho que eu gosto, né? Sim. Então, você também pode aproveitar esse conteúdo para entender o que é educação física até antes de optar ou não por fazer um curso de educação física, né? Então, se você é uma pessoa que está pensando em fazer educação física, você está no ensino médio, no ensino fundamental, gosta de praticar esporte, pode ser que aqui você consiga entender um pouco mais do que é educação física antes de talvez optar por o curso e saber se é isso mesmo que você gostaria de fazer ou se era aquilo que você imaginava que fosse, né? Como a gente gosta de falar bastante na educação física e na faculdade, né? Que educação física não é só jogar bola. Então, pode ser que você esteja com esse pensamento, né? Até pensando em entrar na educação física. Então, recapitulando, né? O nosso objetivo principal é atingir o profissional de educação física, os futuros profissionais ou o professor, né? Aquele professor que está na escola, que está na universidade. Consequentemente, também servir de conteúdo para as pessoas que têm curiosidade sobre a área da educação física. Da educação física, perfeito. Então, assim, se você já está no ambiente da educação física, não é querer falar, mas eu acho que esse aqui vai ser um espaço que você vai gostar bastante. Se você está pensando em vir para a educação física, já começa a consumir o nosso conteúdo antes de fazer o teu vestibular. Logicamente, depois você divulga para os seus colegas. Se você já está na educação física há bastante tempo, já tem experiência, vem para cá, vem contribuir, vem escutar novas visões, escutar novos conteúdos e vem trazer a sua experiência aqui para dentro do nosso espaço, que é o Vivendo Educação Física. E se você é um entusiasta da atividade física, se você é um entusiasta do esporte, do exercício físico, a gente indica esse conteúdo que a gente tem para que quando você venha a falar sobre atividade física, você saiba que aqui tem um espaço para você também. Ou seja, qualquer pessoa relacionada ao movimento humano e com a educação física especial e que vive educação física, esse é o espaço de vocês. Por fim, a gente quer deixar uma frase que vai ser o nosso lema dentro de todo Vivendo Educação Física, que é a seguinte: a gente vai tentar fazer junto, igual quando vocês vê a propaganda de final de ano na TV. É a seguinte frase, galera. Vamos lá, meu amigo? Vamos. 1, 2, 3. Não existe valorização profissional sem esforço pessoal. Então guardem isso, galera.
A valorização profissional começa com vocês, começa com o esforço pessoal de cada um. Perfeito. Ficou feio pra caramba o nosso jogral, mas o que vale é a frase, né? Então, gostaria de agradecer para você que assistiu esse nosso primeiro episódio aqui da nossa retomada. Como eu venho sempre falando, gostaria de agradecer também você que assistiu o episódio completo, né? Está até aqui esse momento. Gostaria de convidar você para seguir os nossos canais nas redes sociais. Então, no Instagram é @vivendoaef e no YouTube é @vivendoaef também. No YouTube vai ser um pouco mais difícil de encontrar porque a gente depende, né, do famigerado algoritmo. Então, provavelmente, se você botar Vivendo Educação Física, ele vai mostrar um monte de vídeo de pessoas que são mais famosas falando sobre educação física em outros contextos, né? Mas Sim. Com um pouco de paciência você consegue encontrar. Indo no nosso Instagram, você vai conseguir acessar todos os links e consegue um acesso direto à plataforma do YouTube, onde você pode ouvir e ver esse podcast, né? Então, videocast, né? E também você pode encontrar a gente no Spotify, no Amazon Music, no Apple Music, no Apple vai ser o Apple Podcast, né? Nas principais plataformas de podcast você vai encontrar o nosso episódio, tá? Então, se você está nos ouvindo por lá, não deixe de avaliar esse episódio e interagir com a gente também nessas plataformas. Por hoje é isso. Obrigado mais uma vez. Por mim, é isso. Valeu. Valeu.